Vamos falar um pouco dos cuidados com o teu partilhante a partir do momento em que ele te procura, seja por e-mail, seja por WhatsApp, ele te encontrou em algum lugar, seja por indicação de alguém. Esta pessoa vai vir fazer um processo terapêutico com você. Pode ser que não se conheçam ainda, dependendo, sim, você já pode conhecer a pessoa, mas vamos imaginar que você a conheça, mas você não tem uma proximidade, não tem vínculo com essa pessoa, ou então você não a conheça. Então ela entrou em contato com você e ela pediu informações e a importância de você ser muito claro com esta pessoa a partir do momento que ela te procura. Lembre-se, você está no papel existencial de terapeuta. Você não é amigo dessa pessoa, você não é o salvador dela, você é alguém que tem um serviço, você tem ferramentas para auxiliar esta pessoa e ela se conectou e veio. Então, a partir deste momento, começa a criação ou não de um vínculo profissional. E ao mesmo tempo que é um lugar profissional, também não esqueça, é um lugar humanizado, preparando este primeiro encontro com o seu partilhante. Quais são as informações essenciais que você, do lugar do terapeuta, do lugar profissional, deve compartilhar? Lembre-se sempre que começou a construção de um possível vínculo terapêutico. E é muito importante que, neste primeiro contato, você possa transmitir com muita clareza os aspectos práticos do teu atendimento terapêutico, como a duração da sua sessão, o valor, se você vai iniciar esse processo com uma técnica de terapia breve, qual é essa técnica, se ele precisa tomar algumas providências ou cuidados anteriores para receber esta técnica. Se a sua terapia é apenas de narrativa e de conversa, já se dispensa esse espaço, já se dispensa essa necessidade. Informar para ele o teu endereço físico, caso esse atendimento será presencial. Se for um atendimento online, você vai precisar explicar para ele qual plataforma você usa, se ele conhece, passar as instruções caso não conheça. E esses elementos vão formando uma segurança para este primeiro encontro, ou então para esta primeira terapia. Além de você passar essas informações básicas, e aí você vai definir quais são as informações básicas diante da configuração do seu terapeuta, caso ele tenha interesse em saber qual a sua abordagem, é muito interessante que você saiba muito bem explicar para ele, talvez a sua formação, se você achar interessante falar da sua experiência, se você tem um nicho específico, qual as suas técnicas que você usa, isso falando de técnicas breves, ou qual o olhar seu como terapeuta, se você é um terapeuta transpessoal, que ser um terapeuta transpessoal aborda todos os aspectos integrais. Você precisa estar preparado de um lugar muito profissional e seguro para tirar todas as dúvidas do seu futuro partilhante. Você pode também ofertar a ele uma primeira sessão para que vocês possam se conhecer melhor, ele lhe traga o assunto imediato e vocês então percebem se o que você tem a oferecer e o que ele busca faz sentido para ele ou então para ambos, e a partir daí vocês podem juntos configurar a continuidade desse processo terapêutico de autodescobrimento e de expansão de consciência para este partilhante que veio buscar a sua ajuda. Então ele confirmou e ele vai vir e vai ser um atendimento presencial. Considere também que se for um atendimento online, você não tenha talvez tantos preparos quanto no presencial, mas claro, você vai pensar no espaço em que você vai estar para melhor poder atender esse teu partilhante online. Ele vai vir para o atendimento, você vai precisar cuidar deste ambiente. Neste ambiente físico, desse atendimento presencial, quais são as questões que são importantes você considerar? Lembre, esse espaço precisa ser cuidado com sensibilidade, com dedicação, pois esse é o lugar do encontro, onde duas almas se encontram. Esse espaço deve refletir acolhimento, aconchego, cuidado, segurança, bem-estar. Não estamos falando aqui de coisas baseadas em estéticas que possam custar muito valor financeiro. Não, não considere por esse aspecto. Considere esse espaço com as coisas físicas que estarão ali, mas com a energia que vai passar ao seu partilhante
esta questão de acolhimento, onde ele vai poder se sentir seguro, aonde ele vai sentir que ali ele tem privacidade, então o elemento da privacidade, elementos talvez como música, incenso, essas coisas são questões que no primeiro encontro seria interessante você perceber se para esse partilhante isso é positivo ou negativo, que fosse um ambiente com todas essas características de acolhimento e sensibilidade, mas que fosse com menos informações ou distrações possíveis. E a partir do momento em que você começa a trilhar este caminho, você vai percebendo que para um partilhante, um perfume na sala suave vai lhe trazer aconchego, para outro pode ser que ele não goste disso, para um partilhante um fundo musical pode lhe acalmar, para outro não. Então essas são as delicadezas que você vai percebendo durante o processo. Mas a gente está falando aqui de um primeiro contato. Então, você precisa ter principalmente esta energia de acolhimento, não precisa se preocupar com o excesso de informações de elementos físicos neste espaço, pois isso aos poucos você vai conhecendo e sabendo o que pode auxiliar no conjunto simbólico de todo esse atendimento. Um outro elemento importante também, além dessa parte física, quando você mantém esse primeiro contato, você vê se você vai ter um documento onde você vai firmar uma parceria com ele. Nesse documento você pode deixar escrito, por exemplo, a tua política de cancelamentos para que o teu partilhante não avise em cima da hora, que ele tem uma responsabilidade sobre isso. Caso aconteça alguma questão que está fora, né, de todo o nosso controle, que isso também costuma acontecer. É claro que entre você e ele vai ter sempre um acordo sobre isso, mas também para gerar no teu partilhante a responsabilidade que ele está vindo para um atendimento terapêutico. E ali é um lugar profissional. E se ele marcar e não vir ou não desmarcar, você pode combinar com ele, se você achar que deve cobrar uma pequena taxa pelo fato dele não ter vindo e que você percebeu que foi por que ele não se responsabilizou por esse atendimento. Enfim, isso tudo você vai aos pouquinhos percebendo o que é importante para que você mantenha sempre este lugar com um profissionalismo neste papel do terapeuta e do partilhante. E aí, voltando agora ao lugar físico, também tem a questão da iluminação. Qual é a iluminação adequada? Para algumas pessoas, um ambiente muito escuro não é agradável ou com excesso de luz. Então, você vai achando um meio termo aí, o que seria interessante você preparar nesse espaço físico para acolher com mais neutralidade possível. Existem ruídos externos que podem atrapalhar muito. Pensar que isso sim pode atrapalhar. Como minimizar esses ruídos externos. Ter disponível água para este partilhante. Se você puder oferecer e quiser um chá. Esses outros elementos todos ficam a teu critério, a tua criatividade. Outro elemento importante é você ter lenços de papel, no momento em que um fluxo emocional aparecer, para que a pessoa possa expressar esse choro. Você também pode trazer outros elementos, se eles fizerem parte do teu atendimento, como folhas de papel, lápis, massinhas. Então, isso tudo eu não vou discriminar aqui, porque depende muito de como é o seu atendimento. Quais são esses elementos que funcionam como ferramenta do teu atendimento? E aí você já pensou em tudo isso, você já formatou e você precisa também pensar no seu preparo pessoal. É muito importante que você se prepare. E essa preparação não precisa ser um grande ritual, mas você ter alguns elementos que te ajudem a ficar mais presente para este momento, para que você realmente se entregue para o fenômeno que vai se apresentar. É você quem vai saber quais os elementos que vão te ajudar a estar neste momento de presença. Seja uma pequena meditação, seja uma música, seja uma respiração, seja uma oração. Isso tudo é a sua própria estrutura quem vai configurar para que
o objetivo principal seja atingido. E qual é o objetivo principal do teu lugar? É estar presente, suspender os juízos ao máximo e aberto para o fenômeno daquele que vem ser cuidado por você. E se não for o primeiro atendimento, já é a segunda ou terceira ou mais desse processo, interessante que você, ao se preparar, também leia as suas anotações sobre a sessão anterior, observe informações sobre este caso, se atenha a isso, como se você se atualizasse sobre isso, para que isso fique mais fresco na tua própria memória para este momento do encontro. E após esse partilhante ir, que terminou a sessão, você também deve fazer as suas observações, o que você percebeu deste encontro, quais elementos você acha que pode ser abordado. Mas lembre, o primeiro encontro ele é muito grande, ele vai ter ali um assunto imediato que veio, e você também não conhece muito a história de vida deste partilhante, e aos poucos você vai percebendo aonde, em quais pontos você vai poder ser lanterna. Mas neste primeiro, geralmente depois que terminar a sessão, você vai fazer essas anotações importantes iniciais, de quais são as suas percepções iniciais do momento de largada desta caminhada terapêutica. Então, assim, eu te trouxe alguns elementos que são muito importantes para você pensar. Não são lacrados, fechados. É claro que no caminhar você vai adaptando, você vai transformando e você vai configurando isso conforme toda a sua estrutura e o seu terapeuta singular, que é único, é singular. É sempre uma construção este papel. Uma construção que se reforma, se adapta e vai crescendo junto com o desenvolver do próprio papel de terapeuta que você escolheu ser.